Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Mata-Papo e como sempre deixo aqui, né, de gravado, porque às vezes as pessoas vão assistir um outro horário, bom dia ou boa tarde, enfim, seja bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que hoje vai ser entre eu e vocês, né? Porque o professor Jefferson está atrasado, talvez ele não consiga entrar na live, então acho que vai ficar mais realmente um bate-papo entre eu e você, então seus comentários vão ser muito importantes, né? Quero aproveitar, antes de nós iniciar, pedir para que todos que estiverem assistindo curtam aqui a página no Facebook, curtam também o canal no YouTube. Né? Eu acho que o link está aqui na descrição, né, dessa live. E também nós temos hoje uma indicação de um canal alternativo, Plantão Brasil, ali do Thiago Reis, do Thiago Reis. Quem não conhece, então, que vá conhecer. Inscreva-se no canal dele também, muito bacana. E quero ver se eu trago ele para estar batendo um papo conosco hoje, qualquer dia desse. Bom, infelizmente, como sempre digo, né, infelizmente, nós temos que passar aqueles números terríveis antes de começar o nosso bate-papo. Então, vamos aos números. No mundo são 13 milhões 382.020 casos confirmados da Covid-19, com 580.038 mortes, um aumento de 3.634 mortes nas últimas 24 horas. No Brasil, 1.966.748 casos confirmadas da Covid-19. Foi um aumento nas últimas 24 horas de 41.857 casos. Lembrando sempre, da subnotificação, ou seja, a possibilidade, eu diria mais, é quase certeza de que esses números podem ser 7, 10 vezes maior, é muito grande. E, infelizmente, já estamos na casa das 75.366 mortes, um acréscimo de 1.300 óbitos de ontem para hoje. O estado de São Paulo, 393.176 casos confirmados da Covid-19, um acréscimo de ontem para hoje de 12 mil casos. O número de mortes, 18.640 acumulados, um acréscimo nas últimas 24 horas de 417 casos da Covid-19. De óbito, desculpa. Terrível, terrível, né? Nós olharmos aqui o número de óbitos confirmados da Covid-19 no mundo, né, nas últimas 24 horas foi de 3.634, e o Brasil colabora com esse número com 1.300 óbitos. É muito triste, né? Muito triste. E aí, realmente, a gente tem que concordar com aquele vídeo que o Felipe Neto gravou, dizendo que os Estados Unidos estão perdendo para o Brasil. Realmente, os Estados Unidos estão perdendo para o Brasil porque eles não têm o pior presidente na gestão do Covid-19. O pior presidente, o pior líder mundial, o pior líder no mundo não é o Trump, mas é aquele sujeito que está sentado ali na cadeira do Planalto, o Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu vi que está chegando gente aí, já peço para você, curta, né? Curta aqui a live, compartilhe com os amigos e lembrar para vocês novamente, eu vou depender muito de vocês hoje para esse bate-papo. Vai ter que ser uma conversa realmente entre eu e vocês, porque o professor Jefferson está atrasado e talvez ele não consiga chegar em tempo, né? Talvez ele não consiga chegar em tempo, então quero muito estar recebendo aí as perguntas, os comentários, para que a gente faça esse bate-papo. A ideia hoje é a gente falar sobre a questão das privatizações. Por que falar de privatizações? Porque a ideia desse governo do Paulo Guedes, né, é fazer as privatizações a toque de caixa. E qual que é o problema de privatização? Qual é o problema em privatizar as empresas estatais? Muita gente fala, não, isso é um cabide de emprego, o governo está quebrado, enfim. Mas vamos fazer uma pequena análise, né? Vamos fazer
vamos fazer uma tentativa aqui de conversar a respeito e chegarmos a alguma conclusão. Primeiro, uma coisa muito boa no sentido assim, uma boa descoberta que se teve nos tempos recentes é que não existe governo quebrado. Tá? Não existe país falido. O Brasil nunca esteve falido e não pode falir. Você não está entendendo? Tá bom. Aliás, se vocês puderem mandar o comentário, fica até mais fácil, né, as perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro, o Brasil tem uma moeda soberana. O que quer dizer que o Brasil tem uma moeda soberana? O país, o Brasil, emite sua própria moeda. É dono da sua própria moeda. Então não existe como. Janir, tudo bem, Janir? Muito bom receber você aqui. Né? E olha, eu estava comentando aqui, não sei se você já viu, quero muito receber os seus comentários. Tá chegando mais gente aí, vou reforçar, façam seus comentários, porque hoje provavelmente eu estou sozinho aqui na live e é bastante complicado, né? Você não ter um interlocutor. É muito bacana quando a gente tem mais gente para estar conversando, mas sejam muito bem-vindas, Janir, todos os companheiros aí de Alagoas, do acampamento, e vamos continuar então. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que não existe a possibilidade do país estar quebrado. Tá? Por quê? Porque o Brasil emite sua própria moeda. O Brasil ele tem uma moeda soberana, como eu estava dizendo. Então, mas o governo não tem dinheiro. Não, isso não existe. O que existe são mecanismos de controle. Tá? Por exemplo, o Brasil não, o governo não pode, ele se, como dizer, se manter através do endividamento, ele não pode se autofinanciar, acho que é essa palavra, ele não pode se autofinanciar. Tá? O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque o que deve gerir a emissão ou não de moedas, aliás, o governo emite moeda o tempo todo, quando o governo cobra impostos, na verdade ele está recolhendo base monetária. Tá? Sempre que emite títulos e tudo mais, o governo está emitindo moeda. Quando, nesses últimos tempos, tem se falado em usar os recursos do fundo soberano, né, que eram de mais de 300 bilhões de dólares, e hoje está sendo dilapidado a toque de caixa, para poder financiar o auxílio emergencial, financiar ajuda às empresas e tudo mais. Isso é uma grande balela, porque o Brasil não depende de dólar para se autofinanciar. A moeda brasileira não é atrelada ao dólar, nós não precisamos de dólar. Precisa de dólar por uma questão de fluxo externo. No fluxo interno, a moeda brasileira, o real, é soberano. Então, não existe essa história de o Brasil não ter dinheiro. Tá? Não existe, definitivamente não existe. O que é preciso entender é que o dinheiro é só meio de troca. Então, o que acontece se você emite muita moeda e não tem produção o suficiente? Essa é a questão. Né? CESP Bandeirantes aqui. Opa, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Então, o que acontece se não existe produção suficiente? Você vai ter inflação ou hiperinflação. Tá? Essa é a questão. Ou seja, a emissão, ou melhor dizendo, a base monetária, ou seja, o total de dinheiro que tem circulando no país, essa base monetária circulante, ela precisa ser de acordo com a capacidade de produção. Se você não tem produção o suficiente, você vai gerar inflação. Okay? Não é o caso do Brasil nesse momento. Então, o Brasil não precisa de dinheiro para se autofinanciar. Então, não tem, nada justifica a privatização. Nada. Nada justifica. Absolutamente nada justifica as privatizações que Paulo Guedes quer fazer. É simplesmente a entrega do patrimônio público, tá, para bolsos privados. E isso é uma coisa bastante importante de se entender. E agora, por que então é necessário ter estatais? As estatais são estratégicas. Estratégicas para quê? Para o desenvolvimento e sustento da nação. Então, aprovou-se ali a questão, né, eu não sei detalhes, então não vou comentar os detalhes, mas da privatização dos serviços de água no Brasil. Isso é um absurdo. A água não pode ser mercadoria. Mercadoria. Porque, primeiro, água é escassa. Já se fala há muito tempo que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra por água. Então, água é um bem escasso
precisa ser usado com cuidado e preservado. Acontece que na iniciativa privada, o que é necessário? Mais lucros. Então, essa é uma grande diferença. Uma estatal, ela não tem o objetivo de gerar lucro, ela tem que gerar serviço, ela tem que gerar segurança, segurança no sentido de bem-estar, sustento, manutenção da nação. Então não pode, ela não tem esse objetivo de gerar lucro. Então, quando alguém fala, não, tal estatal não dá lucro, não, o objetivo dela não é dar lucro. Então vamos voltar aqui para a água. Os serviços de água, elas são para o quê? Bem-estar da nação. Então você tem agora o quê? Pessoas aí que não têm água em casa, nesse momento de pandemia, não têm condições necessárias para fazer aquela higiene essencial, não é nem mínima. Hoje essa higiene é essencial, né, no combate ao Covid-19. Então é necessário que todos tenham água. Só que isso, na mão de uma empresa privada, ela vai objetivar o quê? Lucro. E eu não estou condenando isso. É que o objetivo da empresa privada é gerar lucro. Se ela não gerar lucro, ela não tem razão de existir. Toda empresa privada tem objetivo de gerar lucro. Ou você abriria uma empresa para não ter lucro? Eu não faria isso. Todas as empresas que eu já tive até hoje tiveram o objetivo de ter lucro. Né? E uma estatal, não. O objetivo é muito diferente. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Tá? Então, quando você tem o serviço de água privatizado, aonde é que esse serviço vai procurar prestar aí os melhores, desculpa a redundância, serviços? Boa noite, Iracema Tereza, filha da Janeiro. Muito bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. Então, aonde que essa empresa privada vai direcionar seus maiores esforços? Aonde dá lucro. Aonde dá lucro. E aonde que ele dá lucro? Bom, nos bairros aonde tem maior poder aquisitivo. O que vai acontecer nos bairros de menor poder aquisitivo? Que tem menos condições de consumir, que não tem condições de pagar sua conta d'água. Obviamente que ele não vai direcionar seus esforços para lá. Mesmo que seja obrigado pelo acordo e tudo mais, a gente sabe que a coisa não funciona tão bem assim. Muito pelo contrário. Um outro grande exemplo foi quando se privatizou aí a questão da eletricidade no Brasil. Hoje você tem diversas concessionárias, aliás, todas as concessionárias, eu acredito que são privadas. Boa noite, Eliana Rodrigues. Boa noite. Tá? Então, todos os serviços de energia elétrica, hoje, de distribuição de energia elétrica, foram privatizados. Muito bem. Você já notou que, a partir da privatização da energia elétrica, o quanto subiu o valor da sua conta de luz? E por que isso acontece? Bom, a matriz energética no Brasil, né, a majoritária, não que ela seja a única, né, nós temos várias, nós temos a matriz nuclear, né, nós temos os usinas nucleares, e temos a matriz termoelétrica, né, a partir de carvão, a partir de gás, a partir de diversas queimas aí. Mas a grande matriz energética do Brasil é a hidroelétrica, que não é limpa, tá? A gente pode pensar que energia limpa não é. Tá? Todas as plantas ali apodrecendo debaixo dos reservatórios, no final elas geram muito gás metano. Mas, enfim, o fato é que é uma energia, digamos assim, barata. A partir do momento que você faz a hidroelétrica, ela vai gerar energia, entre aspas, a custo zero. Okay? Bom, quando você faz a privatização, tá, da distribuição, da energia elétrica e tudo mais, as empresas que entram, geralmente empresas multinacionais, elas vão... bom, antes disso, desculpa. Enquanto a empresa é estatal, ela tem esse custo, tá? Que era o custo aí, digamos, nessa mixagem entre termoelétricas e hidroelétricas e tudo mais, ele tem esse custo, e esse era o valor da energia a distribuir. A partir do momento que uma empresa privada entra, ela entra com qual valor? O valor mundial. E o valor, né, fora do Brasil, aliás, o valor da geração de energia termoelétrica, ela é muito maior. Tá? Imagina, algo assim. Qual que é o patamar que essa empresa vai assumir como preço? O preço de commodity, o preço mundial, ou seja, esse preço muito maior como custo. E a partir daí é que ela vai colocar, digamos assim, a margem dela. Na verdade, é muito maior. Então, nós temos um aumento da nossa conta de luz.
O mesmo vai acontecer com a água, o mesmo vai acontecer com tudo isso. E fora que a água é um bem para todos. Não pode ser, não pode ser de empresa privada. Nelson Messias, boa noite. Nelson Messias, nosso amigo ali de registro. Tudo jóia, Nelson? Preciso do teu contato depois. Pede para o Jefferson te mandar o meu contato para você ou mandar o seu contato para mim para a gente conversar e tá marcando uma live aí para uma das segundas-feiras ali com o companheiro Claudemir. Né? Então, as estatais, elas são estratégicas, é necessário que se tenha. Tá? Petróleo, por exemplo. Esse absurdo que está sendo feito nesse governo, de desmontar a Petrobras, vendendo ela aos pedaços, desmontar agora as refinarias, é uma loucura. Por quê? Porque você vai vender, o Brasil vai vender todas as refinarias nacionais, né, da Petrobras, e vai fazer o quê? Vai passar a importar combustível. Nosso petróleo é vendido para fora, né? E depois nós passamos a comprar a gasolina, os derivados aí de petróleo a um preço muito maior. Só que combustível é algo estratégico para o país. Não podemos ficar à mercê de outros países. Só para vocês terem uma ideia, o petróleo e o refino do combustível é essencial. Assim, qual foi o grande problema na Segunda Guerra Mundial? Para o Japão entrar na guerra, havia uma briga muito grande entre o exército e a marinha. Então, o exército queria entrar na guerra do lado do eixo e a marinha não queria entrar na guerra. Por quê? Embora o Japão tivesse uma marinha muito forte, muito grande, tá? Um poder bélico bastante razoável, né? Envolvido em várias guerras da Manchúria, ali, fazendo absurdos na Ásia, né? O Japão, né, os oficiais da marinha japonesa não queriam entrar em guerra contra os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha recursos, tinha petróleo, tinha ferro, tinha tudo o que o Japão não tinha. O Japão não tinha nada. Ele sabia que eles não teriam fôlego suficiente para se manter nessa guerra. É por isso que houve o ataque, por exemplo, a Pearl Harbor. Porque esse ataque, né, que foi mal coordenado no final das contas, ele não tinha o objetivo de vencer a guerra, mas tinha o objetivo de colocar a Marinha dos Estados Unidos em xeque para que pudesse haver uma negociação de paz. Então, todas essas questões, elas são essenciais, né? São essenciais para quê? Para a soberania do país. Então, vender as estatais, privatizar as estatais é um grande absurdo. E muito pelo contrário, estamos num momento onde cada vez mais é necessário investir, o governo investir. Vários governos na Europa estão reestatizando empresas, tá? Reestatizando vários serviços que haviam sido privatizados anteriormente. Então, esta loucura desse governo de querer privatizar, simplesmente é exatamente isso, uma loucura. Não é possível apoiar isso. Simplesmente interesses, né, interesses de se vender a troco de nada. Exatamente a troco de nada. Porque quando se privatiza, ainda o próprio governo financia essa venda, como aconteceram com todas as privatizações. E o governo, assim, o Brasil não precisa de dólar, o Brasil ainda tem um fundo soberano, e o Brasil não precisa de reais, porque quem emite moeda, como a gente já conversou aqui, é o próprio governo. Deixa eu ver aqui o comentário. Aqui, o acampamento é uma área que era da CESP, foi comprada pela Votorantim. Existe uma liminar para nos tirar. Só está parada por causa da pandemia. Pois é, né? É um absurdo, né? Vai agora voltar aí uma área que estava totalmente abandonada pela Votorantim e retirar pessoas que têm condições e estão produzindo. Isso realmente é triste, é muito, 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 muito triste. Ah, gente, eu tenho uma dificuldade tremenda de ficar falando sozinho, então eu preciso dos comentários de vocês, viu? Por isso que eu gosto de fazer as lives junto com, né, ter um interlocutor para a gente conversando, porque sozinho é difícil. Mas até aqui tudo bem. Deu para entender essa questão de que assim, não existe razão nenhuma para haver privatizações?
Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Isso é simplesmente um saque que está sendo feito contra a nação. E isso é uma coisa que nós precisamos estar passando para as outras pessoas. É preciso que as pessoas entendam. É preciso que as pessoas entendam que não existe nada pior para o Brasil nesse momento do que privatizações. Aliás, sinceramente, em momento algum, é, deveríamos apoiar uma privatização total e restrita como está sendo feito. Mais um exemplo, a Coreia, né, quando começa o seu desenvolvimento, decide que eles precisavam ter uma siderúrgica para poder o quê? Para poder avançar. A Coreia, né, hoje nós temos carros importados, carros aqui da Hyundai, diversos carros coreanos, mas isso não foi sempre uma realidade. A Coreia era um país subdesenvolvido, o terceiro mundo como nós, como todos os outros, e de repente tem todos esses carros, mas ele precisava ter o quê? Uma siderúrgica para isso. E aí o governo montou uma estatal a partir do zero. Não tinha tecnologia para isso, não tinha nada. E aí eles começaram a desenvolver esta estatal, né, na parte da siderurgia. Desenvolveram, e aí depois eles, mais recentemente, eu não sei se privatizaram ou transformaram em economia mista, mas eles é o governo que dá o primeiro impulso. Vamos dar um outro exemplo aqui. Essa live hoje vai ser um pouco mais curta, né? Pela essa falta de interlocutor, mas vamos dar um outro exemplo. O Brasil não está testando o suficiente. Nós precisávamos testar muito. Acontece que os testes são caros, os testes são importados, o Brasil não é capaz de produzir testes, o Brasil não tem os insumos necessários para a produção dos testes. Mas o Brasil tem campo de pesquisa, poderia estar pesquisando isso. O Brasil poderia estar fazendo conversão de indústrias. O Brasil, enfim, poderíamos estar fazendo uma série de coisas. No entanto, não estamos fazendo nada. Então, esse governo, ao invés de procurar desenvolver o país para que ele possa ser autossuficiente nas suas necessidades, está procurando o quê? Vender tudo. Agora, imagine se fosse o contrário. Imagine que nós conseguíssemos fazer os nossos próprios testes. Boa noite, Adalto Pereira. Boa noite, camarada. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos imaginar que o Brasil conseguisse fazer os seus testes. Vamos dizer que o Brasil conseguisse fazer os respiradores. Vamos imaginar toda essa cadeia necessária, tá, para esse momento. O que estaria acontecendo? O próprio combate ao Covid-19 seria um motor para a economia. Através do combate do Covid-19, nós estaremos gerando emprego, estaremos gerando recursos, estaremos gerando riqueza. Por quê? Porque pessoas iam ser empregadas, porque o comércio ia girar, as pessoas empregadas consomem mais, as pessoas empregadas podem se alimentar melhor, as pessoas empregadas podem se vestir melhor, as pessoas empregadas podem consumir, ou seja, você gira a economia. No entanto, o que se quer fazer é o contrário: tirar direitos, diminuir salários, diminuir tudo. O que acontece com isso? Bom, nós vamos levando o país, ou melhor dizendo, esses sujeitos que estão aí, vão levando o país para o colapso. Exatamente isso, o colapso. Todas esses cortes, tudo isso, não vão ajudar a gerar emprego. A privatização das empresas também não vai gerar riqueza. Vai, talvez, para alguns poucos e por pouco tempo. Tá? No médio e longo prazo, é ruim para todos. Como é que pode se gerar uma economia um povo com cada vez menos recursos, cada vez menos capacidade de sobreviver? Uma coisa muito básica. Toda segunda-feira nós temos aqui Povo do Campo, Campo do Povo. Os assentados, o pequeno agricultor, ele produz ali. Basta ele ter condições. Agora, cada vez menos eles têm condições. E se eles cada vez menos têm condições, logo, cada vez menos eles produzem. E se quanto menos eles produzirem, o que vai acontecer? Menos alimento vai ter. E se menos alimento tiver,
o preço desses alimentos vai subir. Então, vamos fazer o contrário. Você dá capacidade de produção para o agricultor. Você dá condições para o povo de ter trabalho, de ter a renda necessária para poder se alimentar bem. Esse é um círculo, digamos assim, virtuoso. Janir mandou aqui. Boa noite, companheiro Ademir, aos demais que estão assistindo, boa noite. Então, é um círculo virtuoso. O que está sendo alimentado nesse governo é um círculo vicioso, que nós vamos regredir. E é preciso compreender isso muito bem. Por quê? Porque o Bolsonaro fica jogando ali as armadilhas dele, né, dizendo agora que está com Covid, ou fazendo as palhaçadas, ou os ministros deles fazendo as palhaçadas, e enquanto isso, vai se passando a boiada, vai se acabando com toda a economia nacional. Vai se entregando tudo que é nosso, todas as nossas riquezas. E é preciso estarmos de olho nisso. Tá? É muito importante que nós discutamos isso. É muito importante que nós estejamos atentos a isso. E para isso, eu peço a vocês, compartilhem aí com os amigos as nossas lives, compartilhem, peçam para curtir aqui o nosso canal, né, no Facebook e se inscrever também no nosso canal no YouTube. O link está aqui na descrição dessa live. Peço para vocês estarem assim, aumentando aí o alcance. Por que eu peço isso para vocês? Se vocês olharem os canais bolsonaristas, eles têm 1 milhão ou mais, né, de seguidores. Por quê? Porque injeta-se muito, eles injetam muito dinheiro nisso. O próprio Bolsonaro injeta dinheiro do governo nesses canais. E eles conseguem ter publicidade, enfim, e eles conseguem avançar. Nós não, nós dependemos de vocês. Para isso que hoje eu coloquei aqui na descrição, né, um link do Plantão Brasil, do Tiago Reis, Tiago dos Reis, né? E todas as nossas lives nós vamos estar indicando um outro canal, para que vocês se inscrevam, conheçam mais, né? E estejam sempre se atualizando das questões nacionais. Tá bom? Eu não vou me estender muito nesta live de hoje, como eu disse, sozinho é difícil, né? Tem um interlocutor, eu tenho que ficar olhando para mim mesmo, é complicado. É gostoso quando a gente conversa com mais pessoas, com outra pessoa, isso nos aguça, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente responder. Não, então, por hoje é só. Eu agradeço a todas e aguardo aí mais comentários para que nós possamos estar alimentando aí nossa discussão. Amanhã, sim, espiritualidade humana com o psicólogo Francisco e muitos convidados. Amanhã, se eu não me engano, vai ser uma discussão sobre a questão espírita. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Até amanhã.